a prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, 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 oh. Yeah, 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 oh. Yeah, 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 oh. Yeah, 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 oh. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, 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 oh. Yeah, 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 oh. Yeah, yeah, yeah.
que bênção, né? Mas esse tempo que o Senhor nos dá, que bom estarmos juntos, podermos compartilhar da palavra, né? Ela que nos dá esperança, ela que realmente nos dá direção, e num tempo onde com certeza todos nós temos necessitado, né, desse refrigério da parte do Senhor, né, nesse tempo de incerteza, né? São tantas dúvidas, o que será, o que não será, mas nós sabemos que quando nós voltamos à palavra do Senhor, aqui nós temos certeza, nós temos vida, temos direcionamento, porque nós temos essa palavra que não muda, né? Ela sempre será. Eu queria então, quero, né, convidar você a abrir tua Bíblia comigo lá no livro de Marcos, Marcos capítulo 10, o versículo 46. Vou estar lendo na NVI, né, é uma passagem bem conhecida, o cego Bartimeu, né? Quem já não ouviu falar do cego Bartimeu. Eu queria então compartilhar com os irmãos algo a respeito dessa história de Bartimeu. Mas antes disso, vamos ler Marcos capítulo 10, o versículo 46. Diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. O chamaram o cego. Ânimo, levante, ele está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E o que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. A nossa oração nesse momento é que ela se torne vida nas nossas vidas, que ela possa achar morada nos nossos corações, e aqueles que têm necessidade de esperança, de consolo, de refrigério, de exortação, que a tua palavra cumpra, Pai, segundo o teu querer, a tua vontade e a tua glória. É o que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Nós passamos muitas situações nas nossas vidas, que às vezes continuamos numa luta intensa, de querendo conquistar, de querendo nos livrar de situações, né? Nós aqui estamos lendo um texto, acabamos de ler um texto onde o Senhor quer trabalhar com os discípulos, entendendo que todo o texto da Bíblia o Senhor quer, na maioria das vezes não está tratando simplesmente com um personagem, mas está usando o personagem para abençoá-lo e da mesma forma ensinar naquela época aos seus discípulos e hoje também, né, nos trazer uma palavra de esperança. Então nós estamos vendo aqui no texto um cego que ele tinha o problema dele era a cegueira. Essa era a situação e o que ele desejava, tanto que no texto que nós lemos, no final dele vai dizer, né, quando Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu lhe faça? Né, perguntou Jesus. Ele fala: mestre, eu quero ver. O desejo dele era ver. O desejo dele era poder enxergar. Essa era a questão. Até então ele vivia num modo de sobrevivência, como um mendigo, pedindo dinheiro, porque era a única forma que ele tinha como sobreviver, que ele tinha como passar os seus dias, era se colocar em determinado lugar, ali caminho, né, na entrada de Jericó, onde as pessoas estavam passando, onde as pessoas ou estavam saindo de Jericó. Então ele se colocava num ponto estratégico para tentar ali ganhar o seu dinheiro, ganhar alguma coisa. Mas o texto em si vai dizer que ele ouve sobre Jesus. De alguma forma a notícia de Jesus chega a esse homem e ele cria uma esperança, ele cria uma expectativa, ele começa, vamos pensar assim, a ver uma luz no fim do túnel. Fala, olha, há esperança. Né? A gente imaginar um pouquinho aqui no imaginário, que a palavra não vai relatar muito sobre essas questões, mas com certeza ele ouviu que Jesus, pode ter ouvido que Jesus fez milagre, que Jesus curou, de tantas bênçãos, que ele era um bom homem, que ele era o Filho de Deus, e aquilo que ele vai ouvindo enche o coração dele de esperança, de expectativa, de que dias melhores poderiam vir, de que dias melhores poderiam acontecer.
E aí, para isso, ele precisa tomar algumas atitudes, ele precisa fazer algumas escolhas. E era sobre isso, e é sobre isso, né, que eu quero compartilhar com os irmãos. Muitas vezes nós conhecemos sobre Jesus, sabemos do poder dele, sabemos o quanto ele pode mover nas nossas vidas, mas cai na pergunta, por que que muitas vezes nós não conquistamos algumas coisas? Não quero dizer que há uma fórmula, olha, faça isso e os seus problemas serão solucionados. Não é essa a questão, mas existem princípios, existem situações que nós podemos trabalhar, que nós podemos agir, que com certeza vai trazer uma paz, vai trazer uma esperança nos nossos corações, né, de atitude que precisamos tomar, de escolha. A gente sabe que a vida é feita de escolha, e muitas vezes diante do Senhor, a escolha é ser feita. Bartimeu, né, esse filho de Timeu, ele precisou fazer uma escolha. E uma das primeiras escolhas aqui que ele tem, né, a primeira decisão que ele tem que fazer, quando nós lemos no versículo 49, diz assim, versículo 49, Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está te chamando. E aqui começa uma situação que ele fala, lançando sua capa para um lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Se você for estudar a fundo essa ideia dessa capa, né, essa capa era importante para ele, porque primeiro é ela que dava liberdade, né, ela que dava condições dele ficar ali, né, mendigo, era como funcionar como alvará, né, e essa capa era algo importante também que protegia, tanto da chuva, protegia do frio, do vento, ela era algo realmente importante para a vida dele, era um utensílio, vamos pensar assim, de sobrevivência extrema, necessária. Mas aqui ele precisa fazer uma escolha de continuar com aquilo que até então dava uma segurança, e não estamos dizendo de uma falsa segurança. Dava uma segurança contra a chuva, contra o vento, dava liberdade, então trazia uma segurança. Ou agora se arriscar pela fé e crer que Cristo pode fazer. E crer que Cristo pode agir, crer que Cristo pode mudar. Só que algo que a gente esquece, a fé não é algo automático. A fé não vem no estalar de dedos. Não tem como, vou orar para que eu tenha mais fé. Pode até orar, mas se vai resolver ou não, são outras questões, são outras situações. Agora, existem algumas coisas mais práticas e certeiras, que com certeza vai encher o teu coração de esperança, vai encher o nosso coração de esperança, de expectativa. Não é expectativa em homens, mas é expectativa na verdade bíblica. E Bartimeu, ele começa, antes de lançar a capa, antes de realmente abrir mão daquilo que para ele era importante, ele toma outros passos também que são importantes. E aí, eu quero voltar com vocês ao texto, ler o texto aqui novamente, a partir do versículo 46, que vai dizer assim, olha o versículo 46 comigo. Então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a multidão, estavam saindo da cidade, um filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Aqui, a primeira coisa que eu percebo é que Bartimeu começa a construir a crescer a sua fé no seu coração, a realmente criar expectativa no Senhor, esperança do Senhor, é o fato de ouvir. Né? Nós sabemos que nesse tempo temos ouvido tanta coisa, temos gastado o tempo com tanta coisa, a gente sabe que através do isolamento, para muitos, né, tem mais tempo, para outros menos, né, mesmo aqueles de repente trabalham em home office, sabe que às vezes é loucura, mas mesmo assim, com tudo isso, a gente ouve tantas coisas, é morte, é infectado, é que tem vacina, é que só daqui quanto tempo, são tantas informações, são tanto tempo que a gente tem para ouvir, mas a pergunta é, o que nós temos ouvido sobre Jesus? Quais são as palavras, quais são as conversas? As conversas que você tem ouvido, tem enchido teu coração de esperança, porque irmãos, vamos ser sinceros aqui, só entre a gente. Se a gente passa demais ouvindo só jornal, parece que é só desgraça, você dá uma dor no dedinho, você fala, estou com alguma coisa. Porque nós somos formados, a nossa formação é muito daquilo que nós ouvimos, é muito daquilo que nós lemos, é muito daquilo que nós estudamos, vai formando. Então, de acordo com aquilo que nós estamos ouvindo, a Bíblia vai dizer aqui, o texto está dizendo, que até então Bartimeu tinha ouvido passos,
ouviu um aglomerado de pessoas, ouviu conversa, e ali ele ouve que Jesus estava ali, ele ouve que Jesus estava passando. Mas eu quero pegar que esse ouvir dele não inicia só aqui, ele já estava ouvindo. Ele já estava ouvindo, só que chega nesse momento, esse ouvir dele se torna uma arma poderosa na mão dele. Porque agora não é mais só de, não, estou lendo, o Senhor tem falado comigo, né, eu tenho criado expectativa, eu tenho criado esperança. O que acontece com a gente? Né, vamos dizer assim, não, nós lemos a Bíblia, ouvimos o culto, assistimos outros, né, participamos da IBD, participamos de todas as coisas. Então estamos ouvindo. Mas chega um determinado momento que nós ouvimos algo e naquele momento precisamos tomar uma decisão. Às vezes nós vamos ouvindo muita coisa, mas só vai meio que enchendo o nosso pote, só enchendo o nosso arquivo, enchendo a nossa memória. E nós vamos ouvindo, mas chega um momento que aquilo que nós ouvimos, é naquele momento que temos que tomar uma decisão. É naquele momento que nós precisamos fazer. E assim foi com Bartimeu. Mas a primeira questão que leva ele a entender que a capa não era mais importante, porque ele estava diante daquele que poderia mudar a sua história, vem o primeiro ponto de ouvir. E aí eu quero te dar um conselho, que serve para mim também. Nesse período, precisamos tomar muito cuidado naquilo que estamos ouvindo. Naquilo que, né, muita informação, teoria de conspiração, o número da besta, apocalipse, eu não estou dizendo que é nem que não é, só que eu acho que nós precisamos filtrar muito aquilo que nós ouvimos, senão começamos a criar fantasmas onde não existe, criar situações onde não existe. Por um outro lado, se eu ouço a respeito do meu Senhor, do meu Salvador, do amado da minha alma, isso vai encher o meu coração, isso vai alimentar a minha fé. E quando a minha fé está alimentada, nós começamos a agir. E foi o que Bartimeu fez. Continuando no mesmo versículo que nós lendo, o versículo 47, diz que quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Ele já sabia quem era, ele já estava ouvindo, só que agora ele ouve, e esse ouvir leva ele a tomar uma atitude. Aí a gente para um pouquinho para pensar. Nós temos aí, né, pela misericórdia do Senhor, com a ajuda de muitos irmãos que têm nos auxiliado, mantido os nossos cultos, né, tanto de quarta, de domingo, de manhã, domingo à noite, sempre nos horários, né? Os cultos estão disponíveis aí. Até então não conseguimos abraçar tudo, mas temos feito para que a palavra do Senhor possa chegar ao teu coração, para que a palavra possa ser ministrada, e muitos temos ouvido, ficamos muito felizes, né? Então, já um incentivo também, compartilhe os vídeos, curta, é importante, não simplesmente para uma propaganda, mas para que mais e mais pessoas possam estar ouvindo. Então, nós temos ouvido, e a questão é, o que você tem ouvido, o que nós temos ouvido da parte do Senhor, tem nos levado a tomar uma atitude, ou simplesmente massageia o nosso coração? Ou simplesmente nos alegra e fala, que palavra abençoada. Aí você fala, maravilha, e isso nos levou a tomar qual atitude? Porque, irmãos, saber que o Senhor é bom, saber que o Senhor salva, saber que Ele cura, saber que Ele faz milagre, ok. Mas e agora? E diante de saber de tudo isso, nos leva a tomar uma atitude? Quantos sabem que Jesus salva, que ele precisa de Jesus para ir para o céu, mas ainda não aceitaram Jesus? Resolveu alguma coisa? Não. Então, não é a questão de simplesmente ouvir, mas é ouvir, e esse ouvir do Senhor me leva a tomar uma atitude. E Bartimeu tomou uma atitude, porque vai dizer que ele começa a gritar, ele começa a clamar, né? Ele começa a berrar ali para chamar a atenção de Jesus, porque ali ele cria, ele acreditava que o Senhor poderia mudar a história dele. Então ele começa a clamar, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque era o que ele estava precisando. O ouvir levou ele a tomar uma atitude. O nosso problema é que muitas vezes o que nós temos ouvido parece que tem nos retraído, tem nos isolado, tem nos congelado, não tem mudado o nosso caráter, não tem mudado a nossa índole. Pelo contrário, temos concordado com muita coisa que o mundo tem pregado e achamos que é normal. Achamos que os outros fazem, nós também temos que fazer, mas qual que a palavra tem nos direcionado? O ouvir do Senhor precisa me levar a tomar atitudes.
O ouvir do Senhor precisa me levar a filtrar melhor as minhas decisões, a tomar decisões mais sábias. Mas eu preciso saber também que quando eu ouço do Senhor, com o ouvido aberto, com o coração limpo, isso me leva a tomar atitude, mas isso me leva também a ter, de repente, perseguições, a ter retaliações, porque o versículo 49 vai dizer isso. Olha o que diz o versículo 49. A gente pensar aqui, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Tem acompanhado o raciocínio comigo? Então, assim, ele ouve Jesus, ele sabia quem é Jesus, esse saber, esse ouvir, leva ele a tomar uma atitude de clamar. Só que quando ele toma essa atitude, o que acontece? Ele é repreendido. Ele é repreendido, porque já era discriminado. Estava à beira do caminho, nem no caminho, nem fora do caminho, à beira, sem realmente um rumo. Só que isso as pessoas começam a repreender. E é algo que vem para as nossas vidas. Muitos de nós temos decisões a tomar, e muitas vezes não sabemos como. Por isso precisamos ouvir mais do Senhor. Ouvir através do nosso ouvido, ouvir através da leitura da palavra. Só que esse ouvir precisa me levar a tomar decisões, a agir. Não dá para ficar parado esperando as coisas acontecer, esperar que alguma coisa venha cair do céu. Não, precisamos tomar atitude, mas já saber que essa atitude vai haver retaliações. Vão haver pessoas que não vão se agradar disso, vão ter pessoas que não vão concordar com isso, vão ter pessoas que vão falar, você ficou doido? O que é isso, rapaz? Que situação é essa? Não existe isso. E Bartimeu, ele reage a tudo isso. Ele enfrenta tudo isso. Por que vai dizer o versículo 48? Vai dizer que ele gritava ainda mais. Muitos repreendiam para que ele ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acredito que ele gritava mais e mais alto. Cada vez que mandava ele ficar quieto, ele gritava mais e mais. E às vezes acontece com a gente uma situação que nós ouvimos do Senhor, entendemos a direção do Senhor, sabe, o Senhor trabalhando no nosso coração, trabalhando na nossa mente, entendemos, é isso que eu preciso fazer. E quando começamos a fazer e vem as retaliações, aí nós recuamos, nós paramos, nós congelamos, e aí começamos a questionar, será que foi Deus mesmo? Será que é Ele mesmo? Meus irmãos, precisamos ter confiança do Deus a qual nós temos ouvido. Precisamos ter confiança que aquilo que nós estamos ouvindo é de Deus. É através de homens imperfeitos? Sim. Mas é a palavra do Senhor, porque nós podemos ser imperfeitos, mas a palavra dele é perfeita. A palavra dele muda a vida. É só nós buscarmos na nossa memória quantas vezes nós decidimos ouvir a palavra e tomar decisões em cima da palavra. E as coisas fluíram. E as coisas aconteceram. De repente não aconteceram como nós pensamos, como nós imaginamos, mas aconteceu como foi a direção do Senhor, como o Senhor quis. Então, se nós estamos apoiados em ouvir do Senhor, se estamos apoiados em tomar decisões, em clamar ao Senhor para tomar a melhor decisão, não dá para parar diante das retaliações. Não tem como parar diante das críticas. Tudo que nós fazemos vai sempre existir críticas. Se faz o culto online, tem crítica. Se não faz também, tem crítica. Se fica em pé, tem crítica. Se senta, tem crítica. Se vai para o lado, mas que normal. Acontece, porque nunca está bom. Ninguém vai agradar. Por isso que o nosso desejo, eu sempre comento com as pessoas, que o nosso coração, nós precisamos estar direcionados em fazer para o Senhor. Em fazer para aquele que morreu na cruz, mas eu estou no terceiro dia pela minha vida. Então não é as retaliações, não são as críticas, não são quando falar para a gente calar a boca que a gente vai calar. Não é uma ou outra situação, não, vamos continuar. Por quê? Porque nós não estamos fazendo para ofender ninguém, não estamos fazendo para mostrar que é melhor para ninguém, estamos fazendo para que Ele possa ser glorificado. As nossas decisões, as nossas atitudes, precisam ser para glorificar a Ele, tão somente a Ele. E era isso que Bartimeu fez. Cala a boca, rapaz. Ele não calava, ele clamava ainda mais. Ele gritava ainda mais. E aí o versículo 49, o Senhor ouve. Jesus ouve.
E olha o que diz, Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Muitas vezes, para nós lançarmos essa capa fora, entender que muita coisa que de repente tem nos segurado, tem nos prendido, algumas coisas que têm nos impedido de realmente, sabe, de nos lançar em fé, de realmente nos lançar e crer mais em Deus. E crer no Senhor não quer dizer que a gente não vai chorar. Crer no Senhor não quer dizer que tem dia que a gente vai ter medo, que a gente vai assustar. Acontece tudo isso, mas mesmo com medo, com angústia, triste, chorando, eu decido crer, eu decido acreditar, eu decido confiar. E muitas vezes, para nós dar um passo a mais, para crer mais no Senhor, para depender mais dEle, para realmente ser mais submisso dEle, começa pelo fato de ouvir. O que você tem ouvido do Senhor? Por isso que eu falo, é sempre importante, sabe? Em cada culto que você assistir, independente de quem possa ser, aonde você ouviu, aonde você viu, resume aquele culto numa frase. O que esse culto tem para mim? Qual que é a direção de Deus para a minha vida? O que o Senhor falou, resume numa frase. Olha, no culto de hoje eu entendi isso. E anote. Porque isso vai se tornando verdade, isso vai enchendo teu coração. Então ouvir, nós precisamos aprender a ouvir. E depois que ouvir, tomar decisões. Tomar uma decisão baseada naquilo que eu entendo que é a palavra do Senhor para a minha vida. Se é clamar, clamar. Se é buscar do Senhor, se é agir, o que for. Claro que essa atitude, que essa decisão precisa ser tomada baseada na oração, clamando ao Senhor. Mas saber que isso vai ter retaliações. Muitas pessoas vão criticar. Muitas pessoas vão falar. Mas muitas outras pessoas irão te ajudar. Porque diz aqui o versículo, né? Versículo 49. Jesus parou e disse, chamem. E o que eles fizeram? Chamaram o cego. Eu não posso afirmar para você que as mesmas pessoas que o repreendiam, agora são as mesmas pessoas que estão chamando. Pode ser, pode. Pode ser outras? Pode. Mas não interessa. Não interessa se é quem repreendeu. Ou se não é, o que é importante é que pessoas foram lá e se curvaram para ajudar ele. Falaram, o mestre te chama. Então, muitas vezes, quem nos critica, ou qualquer coisa de retaliação, porque às vezes as retaliações que a gente está falando, ela não vem nem de pessoas. Ela vem de situações. Ela vem através da enfermidade, problema financeiro, uma crise emocional, de tantas coisas que podem acontecer. O que nós não podemos é o quê? É ceder. É parar, ao contrário, temos que continuar clamando, gritando, porque com certeza Deus vai levantar pessoas para te chamar. Deus vai levantar pessoas para te ajudar, para te auxiliar. Eu estava até esses dias compartilhando que em determinado momento que você está chateado, magoado, parece que tudo está dando errado, parece que nada acontece, parece que, para que eu estou aqui, por que eu estou fazendo isso? Começa um monte de questões, de duvidar de si mesmo, de questionar. E aí você fala assim, não, mas Deus tem alguma coisa, Deus tem algo e vamos continuar. E aí eu até brinquei com as pessoas que falei muitas vezes, um pedaço de bolo com a cobertura de chocolate e um copo de Coca-Cola fazem toda a diferença. Muda a sua rotina, muda o seu dia. E muitas vezes são essas situações que Deus usa como, olha, eu estou te chamando. Deus usando, olha, eu estou contigo. Claro, bolo de chocolate, bolo de cenoura com chocolate por si só já é maravilhoso. Acompanhado de uma Coca-Cola, aí é Deus purinho. Mas a ideia não é só o produto em si, é a atitude, é o momento que aconteceu, é como acontece, sabe, é toda a situação geográfica e emocional do momento. Então, meu querido, lançar a capa não é simplesmente pegar e rodar e... estamos fora, não quero mais você, não preciso mais de você. Não, tem um currículo antes. Um currículo de saber quem eu tenho ouvido. Se é Jesus, maravilha, como? O que tenho ouvido dele tem me levado. Se nós podemos aí no final do ano criar um currículo enorme de tantos sermões. Né? Uma lista de todos os sermões que nós ouvimos. Só que nessa lista, do outro lado, tem também uma lista de atitudes que eu tomei através dela.
Ah, mas não foi simples. Quem disse? Quem disse que seria? Mas persistiu, continuou esperando a mão de Deus, o auxílio de Deus. Então, meu querido, nesse momento, o que eu quero colocar para você, lance a tua capa. Lance a tua capa. Mas antes de lançar, perceba se você tem cumprido os demais princípios. Tem ouvido, tem clamado, tem tomado atitude, tem resistido ao tempo mau, ou tem simplesmente cedido. O tempo mau sempre vai existir. O que nós não podemos é retroceder. O que nós não podemos é desistir, porque nós não somos como aqueles que retrocedem. Pelo contrário, nós somos aquele que põe a mão no arado e continua, porque nós temos o Senhor conosco. Então, o que eu queria meditar contigo hoje é isso. Saber ouvir do Senhor. Saber realmente buscar da presença dEle. Clamar em cima, porque é algo simples, né? Nós ouvimos o sermão, você está ouvindo um sermão agora. Você precisa desse sermão, nós precisamos, eu preciso desse sermão. Tirar motivo de orações. Nossa, eu preciso ouvir isso, eu preciso orar por isso na minha vida. Preciso buscar do Senhor isso na minha vida. E é isso que nós temos feito. E se é isso, nós podemos ler o versículo 49 de novo. Né? Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego. E o que o cego fez? Ele teve ânimo. Né? Ânimo, levante-se, ele está com você. E diz que ele, lançando-se de sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu para Jesus. Ele não teve dúvida para onde ele precisava ir. E se você tem dúvida, não estou dizendo que não pode, muitas acontecem, mas se você tem dúvida, se você tem vivido um momento difícil, vivido um momento complicado, comece a ouvir, a clamar, a resistir e esperar que no momento certo, Deus trará o alívio necessário. Deus trará aquilo que nós precisamos para passar esse tempo difícil. Amém, meu querido? Que Deus possa abençoar a tua vida, continuando aí dando um dia, uma semana na presença do Senhor. Vamos orar? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Pai, estamos diante do Senhor. Cada um de nós com as nossas lutas, cada um de nós com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. Bartimeu era a cegueira. E muitos de nós temos vivido com enfermidade, problemas financeiros, problemas de relacionamento, desemprego, tantas situações que têm muitas vezes tentado nos levar a desistir. Senhor, mas nós queremos pedir ao Senhor nesse tempo, nos ajude a ouvir melhor do Senhor. Não é somente ouvir, mas ouvir melhor, a entender o que o Senhor quer das nossas vidas. E que o ouvir do Senhor nos leve a tomar atitude, nos leve a clamar mais, nos leve a viver segundo a Tua presença. E quando as dificuldades virem, quando as retaliações vierem, quando, ó Pai, as barreiras subirem, que nós possamos continuar resistindo, persistindo, sabendo que o Senhor é conosco. E, ó Pai, saber e crer que no tempo certo o Senhor estenderá a Tua mão sobre as nossas vidas. O Senhor estará com as nossas vidas, nos levantando. E assim, ó Pai, saberemos que o melhor do Senhor está por vir. Ou o melhor do Senhor já veio. Nós já temos o Teu melhor, Jesus, sobre as nossas vidas. Então, Pai, continue agindo, continue movendo sobre as nossas vidas. É o que eu oro, ó Pai, agradecido por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe grandemente. Tenha um restante de dia na presença do Senhor. Um beijo no teu coração e fica com Deus. Na escuridão da alma, tua graça